Olá, nessa semana vamos conversar sobre energia. A discussão passa pela transição energética em escala global, por que ela está acontecendo, quais são os conflitos associados a ela, mas também especificamente em relação aos desafios de segurança energética do Brasil. Quando nós falamos de transição energética, nós não estamos dizendo simplesmente da inovação tecnológica em termos de consumo mais eficiente ou de geração por fontes alternativas. Trata-se exatamente do conjunto dessas coisas. A grosso modo, a gente pode pensar em uma mudança civilizacional, como a que a gente viveu, digamos, no ciclo da madeira, para o ciclo do carvão, para o ciclo do petróleo, para o ciclo do gás natural e da energia nuclear. Esta transição ela pode se dar em escala local, quando fontes alternativas são descobertas ou inovações tecnológicas propiciam isso, ou ela pode se dar em escala nacional e inclusive internacional, como nós vivemos agora, global. Trata-se, portanto, do conjunto de modificações na matriz energética que incluem as alterações das políticas públicas e também da economia associada a isso. Quando falamos de uma transição em escala global, estamos falando de uma maior integração que existe atualmente, tanto do ponto de vista dos mercados, quanto das estruturas de financiamento e das políticas, das cadeias de valor associadas à pesquisa e desenvolvimento de soluções. Não é trivial pensar uma transição energética em escala global, como a que estamos vivendo. Ela é fortemente pressionada hoje por mudanças climáticas, mas também pelo custo relativo e a perspectiva de escassez relativa, ou seja, de se tornar mais difícil e mais caro obter energia das fontes de combustíveis fósseis como as que utilizamos atualmente. Segundo as últimas previsões do relatório estatístico da British Petroleum, por exemplo, mantidos os ritmos de produção atuais, nós teríamos petróleo para mais 50 anos, carvão para mais 150 anos e gás natural para um pouco mais do que 50 anos. Obviamente, essas previsões elas são sujeitas à elasticidade da demanda, à substituição de fontes e também relativas à descoberta de novas formas de extrair petróleo a custo mais barato, ou gás natural, a custo mais barato em lugares mais difíceis. Tudo isso configura uma transição energética em escala global e ela não se dá simplesmente pela modificação, né, das matrizes mais sujas para matrizes mais limpas. Esse é um aspecto da transição energética global. Existem outros conflitos associados a ela que nós devemos discutir também. A combinação dos valores de sustentabilidade, segurança e equidade na matriz energética global não são simples. Eles justificam hoje um conjunto de políticas e de ações dos governos e acordos em escala global, mas a gente sabe que eles envolvem profundos conflitos de interesses também. Dois exemplos apenas. Nós temos hoje a necessidade de prover energia abundante para uma parcela muito maior da população mundial. Em parte, a nossa matriz energética ela é caracterizada por uma profunda desigualdade e exclusão social. A maior parte da energia produzida e consumida no mundo, ela se dá nos países mais ricos, e se nós queremos ter uma sociedade global menos desigual e excludente, nós temos que nos preocupar também não apenas em produzir energia de maneira mais limpa, mas produzir energia de maneira mais abundante para a incorporação dessas pessoas, que são mais de 2 bilhões de pessoas no mundo hoje, que só têm acesso a fontes energéticas derivadas ainda da transformação da força muscular ou da utilização de biomassa, incluindo lixo, esterco e lenha. Portanto, uma das dimensões da transição energética global é a inclusão social e o provimento de energia abundante e a um custo acessível para uma parcela maior da população mundial do que a que existe atualmente. Obviamente, isso é um conflito distributivo ou redistributivo, porque mantidos os níveis de consumo atuais, por exemplo, o Canadá consome mais ou menos metade da energia que a Índia consome por ano, com uma população infinitamente menor do que a população indiana. Então, haverá não apenas uma pressão para aumento do provimento de energia, mas também para redução dos níveis de consumo